só uma observação sobre o momento que a temporada vai afunilar e esse time do Palmeiras reformulado vai ter que ganhar os jogos grandes. Mas, no geral, o Palmeiras dominou. O Palmeiras foi muito mais dono da partida, mesmo na casa do Corinthians. Então, o Palmeiras merecia ganhar o Clássico. O segundo lugar não foi a única bola chutada no alvo pelo Corinthians. O Palmeiras saiu do derby com esse sentimento de derrota na Neoquímica Arena. Veja só a situação do Palmeiras. Andréas Pereira chegando nesta segunda-feira no Brasil e na quinta-feira começa a se preparar. Sim, Mário, o Abel avaliou dessa maneira, entendeu que o Palmeiras deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. Ele tem razão? Ele tem razão, Bruno, ele tem razão. Rapaziada, vocês precisam ver o que o PVC falou do Palmeiras após o empate no derby contra o Corinthians, pessoal. Jogo na casa do Corinthians, né? O Palmeiras jogou melhor, dominou o jogo, mas tem um detalhe, falta algo. E vocês vão ver o que o PVC, a análise que ele fez sobre o Palmeiras nesses confrontos grandes, né? Enfim, pessoal, você acompanha o vídeo até o final. O PVC foi brilhante na análise dele. Então acompanha o vídeo porque tá muito top, beleza? Então, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Psicologicamente a equipe, né, quando toma um gol nessas circunstâncias, mas no geral o Palmeiras dominou, o Palmeiras foi muito mais dono da partida, mesmo na casa do Corinthians, né, com um grande público, enfim. E uma equipe que ainda está tentando se encontrar, né, depois de muitos reforços, como a gente bem citou aqui, né, uma janela muito robusta. Enquanto isso, do outro lado, um Corinthians mais fragilizado, né, com desfalques, sem Mateuzinho, uma situação que, inclusive, prejudicou muito o time de uma forma geral, porque precisou improvisar, né? Mais uma vez, Dorival precisando improvisar na lateral. Então, assim, são muitos problemas que o Corinthians lida, né? Hoje que o Corinthians, inclusive, completa aí seus 115 anos de existência, parabéns ao Timão, mas uma partida um pouco xoxa, meio sem brilho do Corinthians em casa. Muito bem lembrado. Hoje é aniversário, em 115 anos do Corinthians, foi fundado em 1º de setembro de 1910. Então, uma história linda e uma história linda no futebol brasileiro. A gente está vendo os melhores momentos da partida. A gente viu agora há pouco o gol de empate do Corinthians, que foi numa infelicidade ali do Piquerez, numa bola que o Garro cruza, né? O Gustavo Henrique cabeceia e o Piquerez, a bola acaba batendo nele. Na minha visão, foi gol contra, porque ele muda muito a trajetória da bola. E o primeiro gol também, que foi de pênalti ali do Charles. Para mim, um pênalti infantil, né? O Charles cometendo em cima do Flaco e o Vitor Roque bateu bem e converteu essa cobrança. E esse derby em PVC, você também viu um Palmeiras melhor? E como é que ficou para os dois times? Ficou pior para o Corinthians, que jogava em casa e, claro, precisa subir na tabela também, ou para o Palmeiras, que está na disputa pela liderança no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e não conseguiu aí se aproximar do Flamengo, que empatou na rodada? Você viu aquele sem pulo do Garro agora há pouco? Ele passou no lance anterior. O sem pulo do Garro foi a única bola chutada no alvo pelo Corinthians. Ele finalizou 9 vezes, só uma por obrigar o Everton a uma defesa. O gol não foi uma finalização do Corinthians, foi uma finalização do Piquerez. O Palmeiras foi melhor. Eu vejo gente falando que o Palmeiras não consegue fazer triangulações. O que o Palmeiras tem de melhor é a capacidade de pressionar a saída de jogo do adversário. E foi isso que fez com maestria nos primeiros 30 minutos. Fez no segundo tempo também, fez mais no primeiro tempo. A superioridade do Palmeiras no primeiro tempo foi maior do que na segunda etapa, mas era um time para segurar o resultado. E acabou não segurando por causa da falha da defesa, do sistema defensivo do Palmeiras pelo alto, de novo, contra o Corinthians. E o Gustavo Henrique cabeceia, a bola desvia no Piquerez e vai para dentro do gol. A questão, para mim, passa um pouco essa mudança de elenco que o Palmeiras passou muito no ano, representa uma certa instabilidade. É verdade que a instabilidade é relativa, porque a gente vai ver nos números, o Palmeiras ganhou jogos grandes, jogos clássicos, jogos importantes. Ganhou do Botafogo no Nilton Santos, ganhou do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem sofrido nos jogos maiores. Tem sofrido para transformar superioridade tática e técnica em vitória.
E isso é muito relevante, não é um susto, isso não é um problema, isso não é uma crítica. Isso é uma observação sobre o momento que a temporada vai afunilar e esse time do Palmeiras reformulado vai ter que ganhar os jogos grandes. Vai ter que ganhar do Flamengo no Maracanã, vai ter que ganhar do River Plate, de preferência no Monumental de Nunes e depois no Allianz Parque. Vai ter que superar algumas deficiências que o Palmeiras não conseguiu superar neste ano. Então, o Palmeiras merecia ganhar o Clássico, pelo que jogou no primeiro tempo, principalmente. Mas o Palmeiras não merece ganhar os jogos que ele não consegue sustentar, mesmo quando é superior. É isso, gente. A gente vai falar mais sobre o derby já daqui a pouco. A gente vai trazer toda a repercussão, todos os desdobramentos. Vamos falar de mercado da bola também, porque Andréas Pereira já foi anunciado, mas quando ele chega, o torcedor quer saber quando ele chega. Aliás, ele estava vindo para o Brasil hoje, né? Quando ele de fato aparece na academia de futebol. Do Memphis e do Vitor Roque. O Vitor Roque fez um gol, 3 finalizações para cada um, só que o Vitor Roque chutou 3, né, no gol, de fato no alvo. 3 grandes chances criadas para o palmeirense, olha só, ações na área rival. 2 de um lado, 12 do outro. Só 2. A gente ouve então palmeirenses e corintianos aqui no Sport Center. Uma equipe que vinha se encontrando, que busca se encontrar, mas que tem tido aí dificuldades em razão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que, para mim, a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais. A segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade. E agora o jogo de hoje. E a data FIFA agora vai fazer com que a nossa mente principalmente descanse. Conseguimos ganhar do Vasco, conseguimos ganhar do Atlético Paranaense. E hoje finalizamos a nossa semana com um empate contra o nosso rival. Nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do golo do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 golos. É frustrante, né? Não conseguir a vitória que buscamos, mas é seguir trabalhando, tem muito campeonato pela frente. Não é o problema do Vinícius Nicoletti, nem é o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é que, de novo, né, Vinícius? O Palmeiras tem até uma atuação melhor que o Corinthians, só que, de novo, fica sem vencer o rival, Vinícius. É isso aí, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Se o Corinthians saiu com o sentimento de vitória no empate em casa, o Palmeiras saiu do derby com esse sentimento de derrota na Neoquímica Arena. Veja só a situação do Palmeiras. Isso porque o time teve o domínio do jogo, comandou as ações no ataque, teve quase o dobro de finalização em relação ao Corinthians, 19 contra 9, mas mais uma vez pecou na eficiência, como destacou o técnico Abel Ferreira, falando também dessa sensação de derrota. Inclusive o Vitor Roque reforçou isso na zona mista. O Palmeiras agora tem 3 dias de folga, se apresenta na quinta-feira, começa a treinar pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro e com uma grande novidade, com o Andréas Pereira, que está desembarcando no Brasil na noite dessa segunda-feira. Ele está sendo esperado na academia de futebol já na terça para fazer exames complementares, também conhecer a academia de futebol e começa a treinar a partir de quinta-feira com o elenco para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então, uma grande novidade será a 5ª contratação do Palmeiras nessa janela de transferência e a 13ª nesse ano. 16 jogadores saíram e 13 chegaram em 2023. Então, Andréas Pereira chegando nesta segunda-feira no Brasil e na quinta-feira começa a se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Alguns dias de folga então, mas o Andréas está chegando e tem essa questão toda desses pontos perdidos, é assim, Mário? O Abel avaliou dessa maneira, entendeu que o Palmeiras deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. Ele tem razão? Ele tem razão, Bruno. Ele tem razão, não só pelas estatísticas, né, que o Nicoletti traz pra gente, postos de bola, finalizações.
É claro que a expectativa de finalizações no alvo ela fica baixa, né? Porque o Palmeiras produz e ainda assim não consegue vencer. O gol que faz é um gol de pênalti, não é nem um gol de bola rolando. Mas me incomoda quando o Palmeiras ele sente o aperto do adversário e aí é só cruzamentos, né? O Palmeiras tem uma média de 14 cruzamentos mais ou menos por partida no Campeonato Brasileiro. Ontem foram 27. Então, assim, me incomoda muito quando o Palmeiras ele se sente nessa pressão de não conseguir furar o bloqueio do adversário. E aí é só cruzamento e não conseguiu furar a defesa do Corinthians. Até porque no segundo tempo, quando saiu principalmente o Felipe Anderson, aí o time perde muito ali da criação também, Jailson. Então, o time do Palmeiras estava funcionando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo ali com o Charles improvisado, o lado direito do Corinthians com o Charles improvisado, com o Bidon e o André Ramalho estava com muita dificuldade de marcar ali o lado esquerdo do Palmeiras. O Vitor Roque estava caindo por ali, estava conseguindo, enfim, fazer a maioria das jogadas pelo lado esquerdo, o Felipe Anderson também muito bem, só que esbarrava assim na defesa e não conseguiu assim. O volume de jogo que o Palmeiras teve, na minha opinião, não se traduziu em chances claras de gol, porque o Palmeiras dominou o jogo, essa que é a realidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, o Palmeiras tinha a tendência de criar mais oportunidades pelo volume de jogo. No primeiro tempo até deu a impressão, né? Só que aí o Corinthians, assim, na parte ofensiva dependia exclusivamente, a gente tá falando de um garoto, era o Guinegão. O Guinegão na parte da ofensiva era o mais perigoso da equipe do Corinthians, na minha opinião. Tinha o Memphis ali baixando um pouco com garro para tentar fazer a organização, mas o Guinegão era o cara da disposição, o cara que corria nas bolas em profundidade. E assim, era o cara mais perigoso, mas de resto era mais o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu criar tanto assim. Foi essa daí do Maurício que o Maurício errou. Para mim o Maurício já, na hora que ele leva para o lado direito, leva para a perna mais fraca, e aí deu a oportunidade, eu não lembro agora quem estava chegando na cobertura, mas o Hugo Souza já deu o passo para o lado, porque já imaginou que ele fosse tentar o chute cruzado e conseguiu fazer uma boa defesa. Mas tirando essa daí do Maurício, eu não lembro de uma outra oportunidade tão clara assim. Talvez aquela no primeiro tempo do Vitor Roque, que o Hugo sai muito bem, mas no segundo tempo, mesmo com o domínio completo da bola, o Corinthians baixando em linha de 5 depois da mudança do Dorival, colocando o Tchoca no lugar do Ranieri, baixando mesmo as linhas, e nem assim o Palmeiras conseguiu criar tanto. Do lado do Corinthians, muitos desfalques, mas mesmo assim ele consegue então segurar o rival. Alguns questionamentos sobre a partida do Memphis, Mari. Você achou que ele foi abaixo do que já fez em derby, por exemplo? Ainda dá para colocar na conta do ritmo, né? A situação do Memphis. Está voltando agora, ficou muito tempo parado, mas se isso não mudar daqui para frente, alguns jogos, principalmente depois de data FIFA, que é o período de descanso ali, né? Sem partidas, mas para recondicionar fisicamente, é um ponto de atenção. Porque o Memphis já vinha tendo um desempenho abaixo quando o coletivo precisa muito dele. Ele a gente já sabe, né? Um cara que não vai voltar tanto, assim como o Garro, precisa de uma equipe que faça as compensações, mas precisa de um pouco mais de Memphis, sim, para pressionar a saída do adversário, para tentar, de fato, ganhar um pouco mais essa primeira bola do Corinthians. Então, acho que, por enquanto, dá para colocar na conta do condicionamento físico. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar mais um vídeo aqui no canal, as opiniões dos comentaristas aí a respeito desse derby, mais um derby, o Corinthians, né, muito desfalcado para esse jogo, né, Corinthians todo remendado, cara, não tem nem o que dizer, e o Palmeiras foi bem, fez um bom jogo, principalmente no início do jogo, o Palmeiras dominando tudo, parecia até que ia ser uma vitória tranquila do Palmeiras, né? Mas enfim, clássico tem que sempre tomar muito cuidado mesmo. E o Palmeiras consegue abrir o placar ali com o Vitor Roque, né? E acaba levando o gol de empate num lance bem complicado, terrível, né? De muita infelicidade, o Piquerez acaba resvalando e colocando a bola para dentro. O Corinthians nem precisou fazer o seu próprio gol, pessoal. Olha só como são as coisas. Isso aí é muito frustrante, né? Isso aí frustra o torcedor, frustra a nação alviverde, querendo ou não, porque os caras nem precisaram fazer o gol deles, né? Foi um gol contra. Então, assim, essa fase aí que o Palmeiras está meio que vivendo em clássicos, né? Nos derbys, tá difícil, né? Não tá fácil, porque acaba dando tudo certo pro Corinthians, né, pessoal? Acaba
Corinthians dando muita sorte também, contando bastante com a sorte aí nos derbys, né? Enfim, e vocês puderam ver a análise do PVC. O Palmeiras, de fato, eu concordo com o PVC. O Palmeiras jogou bem, né? Novamente ressaltando que o Palmeiras jogou bem. Porém, o Palmeiras precisa vencer esses jogos grandes. O Palmeiras precisa vencer esses jogos que não são fáceis, confrontos, vamos dizer assim, que são diretos. Contra o Corinthians não é confronto direto, né? Porém, é um clássico, é importante você sair com a vitória, porque são 3 pontos importantes, né? E eu concordo também com a fala do Abel que o Palmeiras acabou perdendo 2 pontos, né? Porque o jogo estava todo pro Palmeiras, além do Corinthians estar todo esfacelado, ainda também tinha a questão do Palmeiras estar bem melhor no jogo, né, pessoal? Enfim, é complicado, não é fácil, né? Clássico é assim mesmo, mas esperamos que nos jogos que o Palmeiras vai pegar River Plate, vai pegar ainda o Flamengo, e o Palmeiras depende só de si, né? O Palmeiras depende só de si, então tem que fazer o dever de casa, tem que, para esses jogos, ter uma preparação diferente, preparar bastante o psicológico, preparar bastante o físico também, enfim. Os dois trabalham juntos, né? Físico e psicológico, mas principalmente o psicológico para entender, né, pessoal? Entender que precisa de vencer. Precisa de vencer esses confrontos, assim, pesados, esses confrontos grandes, porque eles vão fazer total diferença lá no final da temporada para ser campeão, para levantar a taça, né, pessoal? Mas é isso aí. Qual que é a sua análise do clássico? O que você achou do time do Palmeiras contra o Corinthians aí? Você esperava mais? Você tá frustrado? Te frustrou bastante o time? Quem te decepcionou? Quem você achou que foi bem? Vai aqui no campo dos comentários, deixe sua opinião é muito importante aqui no canal. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Novamente, te peço, não esquece, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. E no mais é isso. Eu vou ficando por aqui agora. Um grande abraço. É o Porco, é nóis. Fui!